Hoje o assunto doenças autoimunes está aqui nas redes sociais, na internet, em toda parte. Se você fizer uma rápida pesquisa aqui mesmo no YouTube, você provavelmente vai ver vários outros conteúdos sobre isso. Geralmente falam da relação entre essas doenças e a alimentação, como glúten, grãos, produtos químicos, os venenos presentes na nossa comida nos dias de hoje. De fato, tudo isso traz um impacto na saúde. Mas quase ninguém fala sobre a conexão entre as doenças autoimunes e os distúrbios causados pelo estresse crônico resultando do abuso narcisista e de relacionamentos tóxicos. Até agora. Um relatório publicado pela Associação Médica Americana em 2018 estudou essa relação. Nesse vídeo de hoje eu quero compartilhar com você o que esse relatório revela sobre a relação entre distúrbios ligados ao estresse e o desenvolvimento de doença também autoimune. Vamos passar por uma lista de várias doenças autoimunes que foram analisadas nesse estudo, algumas das quais você talvez nem soubesse que se encaixariam nessa categoria. E por fim eu vou compartilhar algumas orientações gerais sobre o que você pode fazer para poder reverter essa condição. Meu nome é Anderson Contaifa, eu sou médico, especialista em clínica médica e eu trabalho ajudando vítimas de relacionamentos abusivos a superar os efeitos do trauma no corpo e na mente. Se você já conviveu com uma pessoa narcisista e abusiva, seja um dos seus pais, irmãos, cônjuge, qualquer outro familiar, você sabe como que essas pessoas podem te adoecer. Essas pessoas não apenas se corrompem com sua natureza cruel e manipuladora, mas também acabam afetando quem está ao redor dela. E quanto mais tempo você passa nesse ambiente, mais isso te adoece. Não estamos aqui para colocá-las em um pedestal e dizer assim, olha só o que elas podem fazer. Elas têm o poder de causar doenças, olha isso aqui. Não é nada disso aqui não. O motivo pelo qual estamos trazendo esse assunto é para poder reforçar o quanto é essencial sair de um relacionamento tóxico. Não importa quem seja, abuso é abuso. E se esse abuso está afetando a sua saúde física, causando transtornos relacionados ao estresse e possivelmente contribuindo para o desenvolvimento de doenças autoimunes, então essa é a prova de que você precisa se afastar para poder garantir a sua segurança e o seu bem-estar. Se você precisa de uma confirmação, ela está aqui. A realidade é que você precisa, de alguma forma, interromper as dinâmicas abusivas para poder proteger a sua vida. Primeiramente, vamos esclarecer o que é um transtorno relacionado ao estresse. O que é isso? Alguns exemplos comuns. O transtorno de estresse pós-traumático, que é o TEPT, que ocorre depois de um evento traumático isolado. O transtorno de estresse pós-traumático complexo, que é o TEPT-C, que surge após uma exposição prolongada a abuso, trauma ou situações extremo de estresse. O transtorno de estresse agudo, semelhante ao TEPT, mas tem uma duração mais curta, e se os sintomas desaparecem dentro de um mês, é considerado um caso agudo. O TOC, que é o transtorno obsessivo-compulsivo, que também está relacionado ao estresse e ansiedade elevados. E a principal diferença aqui entre eles é a duração dos sintomas. Agora que eu falei sobre isso, a gente vai acabar agora entrando no assunto principal desse vídeo aqui de hoje. Por que esse estudo foi feito? O que eles afirmam logo no início desse estudo é que reações psiquiátricas a eventos estressantes são comuns na população em geral e podem resultar em disfunção do sistema imunológico. Ou seja, eles já sabem que o estresse pode afetar a imunidade e isso já está claro para a ciência. No entanto, ainda não está claro se essas reações contribuem para o risco de doenças autoimunes. Então, eles estão dizendo que o estresse pode afetar a função imunológica, mas não sabem se pode causar doenças autoimunes. Isso nesse estudo que eu falei aqui. Então, o estudo ele afirma que praticamente todos os seres humanos, em algum momento da vida, passam por traumas ou situações de estresse significativo, como a perda de um ente querido, a exposição a uma violência, desastre natural. Então, ele diz o seguinte, algumas pessoas conseguem se recuperar dessas adversidades ao longo do tempo, mas uma parte significativa desenvolve reações psiquiátricas severas, incluindo o transtorno de estresse pós-traumático, e isso levanta uma questão importante. Por que algumas pessoas conseguem se recuperar rapidamente enquanto outras desenvolvem transtornos psicológicos duradouros? A minha percepção, e isso não está mencionado nesse estudo, quero deixar claro, é sobre o que diferencia esses dois grupos de pessoas. A diferença está na presença do abuso narcisista e dos relacionamentos tóxicos, e eu vou te explicar isso aqui. Nós sabemos que o mundo não é um lugar perfeito, não é mesmo? Sabemos que existem perigos, pessoas violentas, criminosos, gente mal intencionada, nós sabemos que coisas ruins podem acontecer. Então imagine que você sai da sua casa e de repente se depara com um criminoso que está armado. O seu corpo entra no modo de sobrevivência. Seu sistema nervoso ativa e resposta é de quê? De luta, de fuga, congelamento, apaziguamento, colapso.
Passando o perigo, o seu corpo começa a se acalmar. Você respira fundo, você se assusta por um tempo, mas eventualmente você vai se recuperar. Por quê? Porque no fundo você já sabia que esse tipo de coisa poderia acontecer. E principalmente porque você não tem vínculo nenhum com aquela pessoa que foi lá cometer um assalto ou te colocou uma arma em você. Agora, no abuso narcisista e nos relacionamentos tóxicos, o agressor não é um estranho, não. Ele é alguém dentro de casa. Ele pode ser seu pai, sua mãe, seu irmão, seu parceiro. É alguém que, ao mesmo tempo, diz que te ama, mas te trata mal. E isso cria um problema interno devastador. E o pior, nem sempre você pode simplesmente fugir como você fugia de um criminoso na rua. Você pode estar lá preso no ciclo de abuso, de manipulação. Você foi bombardeada aqui com amor no início, então agora você está somente na confusão. E você quer acreditar que aquela pessoa se importa com você, mesmo que todas as ações delas provem que é o contrário. Qual que é o resultado disso? Seu corpo entra num estado constante de alerta. E você fica nessa prisão no modo de luta, de fuga, congelamento, colapso, apaziguamento, por meses, por anos, décadas. E é exatamente por isso que o abuso narcisista e os relacionamentos tóxicos não apenas levam a transtornos psicológicos, mas também podem resultar em doenças autoimunes. E o próprio estudo valida isso. O relatório afirma que pessoas que sofrem de transtornos relacionados ao estresse apresentam alterações psicológicas significativas, incluindo a desregulação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal. Tem até um vídeo sobre isso aqui no meu canal. E do sistema nervoso autônomo. Então, essas desregulações afetam diretamente o sistema imunológico, tornando o corpo mais vulnerável a doenças. Ou seja, o estresse crônico resultante desse abuso não apenas destrói a sua mente, mas também começa a destruir o seu corpo, a sua saúde. Agora, vamos aqui direto para as conclusões desse estudo e em seguida eu vou compartilhar alguns achados interessantes sobre as doenças autoimunes, né? A conclusão do estudo não é nenhuma surpresa para quem já passou por isso, mas é extremamente validante. O que eles constataram é que a exposição a estressores clinicamente diagnosticados ou a transtornos relacionados ao estresse, como o TEPT-C, o TOC, o TEPT-C e outros, está significativamente associado a um risco aumentado de desenvolver doenças autoimunes. Ou seja, foi comprovado que pode existir uma relação entre transtorno de estresse e doenças autoimunes. Esse estudo foi feito na Suécia com pessoas reais, testadas e acompanhadas. E os pesquisadores também compararam os resultados com um grupo de indivíduos que não tinham um histórico de estresse crônico e a diferença foi bem visível. O grupo exposto ao estresse teve um risco maior de desenvolver doenças autoimunes. Agora, aqui vem a parte que até é muito interessante. Atualmente existem mais de 40 tipos diferentes de doenças autoimunes que são conhecidas. Esse estudo provou que há uma série de doenças autoimunes que muitas pessoas nem imaginam que sejam desse grupo. Por exemplo, a inflamação no corpo é uma manifestação de doença autoimune. Outras doenças que foram analisadas no estudo foram as doenças autoimunes da tireoide, né? E esse foi um dos problemas mais comuns entre os participantes do estudo, inclusive. A diabetes, né? Que a diabetes é considerada uma doença autoimune. A artrite inflamatória, como a artrite reumática, síndrome de Reiter. Doenças do tecido conjuntivo, como vasculites e outras condições que afetam a estrutura corporal. Doenças da pele, como psoríase, vitiligo, alopécia. Doenças do sistema nervoso, né? Então, o sistema nervoso também pode ser afetado. Doenças digestivas, como doença de Crohn, doença celíaca, colite ulcerativa. E aqui vem outro ponto importante desse estudo. Os pacientes com TEPT, eles tendem a ter níveis extremamente baixos de cortisol. Então, o que isso significa? Basicamente, o estresse pós-traumático afeta a produção de hormônios essenciais, causando uma superativação do sistema imunológico, que leva à inflamação crônica e ao desenvolvimento de doenças autoimunes. Ou seja, esse estudo não só sugere a relação entre estresse e doenças autoimunes, mas também aponta um mecanismo biológico para que isso possa acontecer. Agora eu quero compartilhar algumas coisas que você pode fazer para poder recuperar essa sua condição, né, de saúde mental, para você poder se recuperar disso aqui antes que você tenha doença por causa desse problema. O primeiro passo é cortar completamente o contato com o ambiente tóxico. Você não pode se curar enquanto você ainda estiver exposto ou exposta a esse adoecimento. Isso significa se afastar fisicamente e emocionalmente de pessoas abusivas. Parar de absorver o que essas relações trazem para a sua vida, evitar qualquer forma de contato que possa reativar esse trauma. E eu sei que nem todos aqui podem fazer isso, pelos variados motivos, mas nesses casos, há algumas coisas estratégicas que você pode adotar.
Por exemplo, a técnica de observar, não absorver, né, que eu falo sobre isso no meu programa Quebrando as Algemas. Evitar dar detalhes sobre a sua vida, suas conquistas, seus planos e se cercar de pessoas seguras, né? Ou seja, pessoas emocionalmente saudáveis. O segundo passo é prestar atenção ao que você está colocando no seu corpo. Talvez você esteja comendo mal, bebendo demais. Isso vai só piorar seu estado inflamatório. Então você pode começar eliminando alimentos ultraprocessados, cheios de toxina, beber mais água, se hidratar de forma correta, evitar bebida alcoólica e outras substâncias inflamatórias. E isso vai dar ao seu corpo a chance de se reequilibrar e começar um processo de cura. Então sim, né? O ambiente emocional e o que você consome tem sim um impacto direto para o seu corpo. E é importante aqui destacar que, embora mudanças no estilo de vida sejam fundamentais para você se recuperar, há alguns casos que realmente não tem jeito, a pessoa vai ter que usar alguma medicação para poder sair daquele estado de ansiedade ou depressão. Doenças autoimunes podem se manifestar de formas diferentes em cada pessoa e há situações em que a intervenção medicamentosa ela é necessária para poder controlar a inflamação e reduzir os danos aos órgãos e a outras complicações no futuro. O ideal é buscar um acompanhamento profissional para poder avaliar qual é a melhor abordagem para o seu caso específico. O mais importante é não ignorar os sinais do corpo e encontrar um plano de tratamento que realmente funcione para você. Se os sintomas do trauma ainda estão presentes na sua vida após um relacionamento abusivo através de ansiedade, insônia, tensão muscular ou esgotamento físico, isso não significa que você não superou aquela pessoa, mas pode ser sim um sinal de que seu corpo ainda está numa prisão, no modo de sobrevivência, e é possível regular esse seu sistema nervoso e recuperar seu bem-estar. Nas minhas consultas, que são consultas médicas particulares, eu ofereço um atendimento cuidadoso e sigiloso para poder te ajudar. E para saber mais, você pode clicar aqui no link na descrição desse vídeo ou que está aparecendo na sua tela, conversar diretamente com o meu colaborador ou agendar dentro da plataforma da Doctorária, que é onde nós fazemos essas consultas. Agora, se você gosta do formato do conteúdo de vídeo que eu estou apresentando aqui no YouTube, você quer ter um processo mais amplo, a sua condição financeira ela é mais difícil, não vai dar para você fazer um trabalho tão individualizado como numa consulta médica comigo, você tem o Quebrando as Algemas, você vai encontrar lá técnicas de distanciamento emocional, técnicas para poder contornar a amnésia de abuso, exercícios para poder lidar com a culpa e com a vergonha, orientações sobre como lidar com o abusador quando você tem um filho com essa pessoa e tantas outras ferramentas que vão ser necessárias para você reconstruir a sua identidade. E além das aulas, você vai ter acesso a transcrições em PDF para você poder baixar, imprimir, revisar esse conteúdo e um grupo de apoio com outras pessoas que já passaram mesmo que você, mas que estão às vezes num processo mais avançado de cura, você vai poder fazer amizade com quem te entende. Para poder ter acesso a esse material, você vai acessar também o link que está logo aqui abaixo na descrição desse vídeo. Agora você também pode apoiar o meu canal aqui no YouTube, ao aderir, tem um botão aqui embaixo para você poder aderir, você vai poder ter alguns benefícios, como por exemplo, participar desse grupo do WhatsApp que eu falei, lives que são exclusivas só para quem é apoiador do canal, dar sugestão de vídeo, ter algum desconto nos meus produtos e serviços. E para você poder participar, você tem que clicar aqui embaixo no botão Seja Membro ou Aderir, o botão que está logo aqui abaixo desse vídeo. E por fim, né, se você chegou até aqui, que é muito importante para mim, curta esse vídeo, comenta, fala sobre sua situação, se você também apresentou tireoidite Hashimoto, se você apresentou uma vasculite por causa do relacionamento, que as outras pessoas vão ler e vão falar assim, pô, isso aqui é verdade, aconteceu comigo. E isso é interessante, você ajuda outras pessoas e ao mesmo tempo esse vídeo vai ficar mais visível para outras pessoas que estão passando o mesmo que você e nem sabiam o que eu estou falando aqui. Muito obrigado por ter chegado até aqui e até o próximo vídeo aqui no meu canal.